Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô pra gravar esse vídeo já faz muito tempo mesmo, né? Que é, então, meu diário de gravidez do segundo trimestre, né? Vou ter gravado assim que eu completei os 6 meses, né? Que acho que foi lá pra março, por aí. Só que aí, gente, é barulho na rua, é cachorro latindo da vizinha. E, enfim, e eu tenho pouco tempo pra gravar. Vou tentar gravar aqui. Vou tentar resumir o máximo, que no outro eu falei muito, né? Eu demorei muito. Fiz um vídeo muito longo, né? E dei contexto a muita coisa, né? E nesse eu vou tentar ser o mais rápida possível, porque eu já vou trabalhar também. Então, vamos, né? Da onde eu parei. No último diário de gravidez, né? Eu parei na parte do morfológico, né? Que eu tava contando pra vocês. Mas eu vou dar uma resumida, né? Pra quem não viu o primeiro diário de gravidez, né, que foi os 3 primeiros meses. Enfim, eu descobri no final de outubro a minha gestação. E eu passei muito mal mesmo. Então eu fiquei passando mal aí de novembro até metade de janeiro. Fiquei passando muito mal. E eu esqueci de falar pra vocês também naquele vídeo, no último diário de gravidez, as sensações, né, que eu senti no começo da barriga, né. Que eu falei muito sobre passar mal, eu dei um contexto todo, né, pra nossa história, enfim. Mas eu esqueci de falar como que foi, né, as primeiras sensações. E, gente, eu lembro que eu já tava, acho que provavelmente de 8, 9 semanas. E as primeiras sensações, assim, que eu senti na barriga... Gente, eu vou tentar falar o mais alto que eu conseguir, pra, né, não dar pra ouvir tantas interferências. Mas as primeiras sensações que eu senti assim na barriga, porque quando a gente sonha em ser mãe ou quer ser mãe um dia, a gente fica olhando outras grávidas e se perguntando, né, qual que será que é a sensação? O que será que, tipo, como que é sentir, né? Como que é ter um serzinho dentro de você? Só que no começo você não sente, assim, mexer. O que eu senti no início, assim, eu já tava, por aí, com uns 8, 9 semanas de gestação, bem no iniciozinho mesmo. Eu descobri final de outubro, lá pra metade de novembro, que, enfim, meu marido tem moto, então a gente tá sempre andando de moto. E é o único meio de transporte que a gente tem. E ele ia me buscar no serviço, né, como eu falei pra vocês. O início foi mais difícil porque eu tava trabalhando em 2 serviços, então foi complicado. E eu tava passando muito mal. E as primeiras sensações que eu tive foi como se fosse... Eu não sei se vocês têm isso, mas no período menstrual, sabe aquela sensação de sensível? Eu tava muito sensível, né? Não eu, assim, mas tipo o útero em si. Que eu lembro que todo mês, né, no período menstrual, eu ficava assim com uma sensibilidade assim no útero. Até tipo passar numa lombada, por exemplo, de moto. Ou então fazer algum exercício, fazer alguma coisa assim, de impacto, você sentia assim, sabe? Parece que como se você estivesse no período menstrual, uma sensibilidade, nada tipo, nossa, demais, mas tipo assim, uma sensibilidade um pouquinho a mais do que você está no período menstrual, é isso que eu senti. No início, assim, lá pro meio de novembro, eu tava sentindo assim, uma sensibilidade no útero mesmo, e às vezes parecia que ia cair, e eu, tipo assim, eu lembro que eu sentava, eu trabalho, né, à noite aí, eu lembro que eu sentava, e pra levantar era muito estranho, parecia que ia cair alguma coisa, sabe, fica com uma sensibilidade, assim, uma pressão e uma sensibilidade no útero mesmo. Tanto é que a gente tava, assim, tomando cuidado, porque não tem jeito, gente, eu tinha que andar de moto, senão, tipo assim, pra ele me buscar do trabalho, enfim. E não tinha jeito, então o que a gente tava fazendo era andar devagarzinho, né? Não tava passando, né, na lombada que nem antes, tava passando bem devagarzinho. Mas ainda assim, eu tava sentindo uma pressão, assim, bem... Uma pressão, assim, no útero e uma sensibilidade bem no pé da barriga mesmo, sabe? Bem no pé da barriga. Aqui no início da virilha, assim, bem no começo. E fica meio que pressionando e você sente, assim, uma sensibilidade maior. Mas é só no início, assim. E aí, passado um tempo, né, você começa a sentir uns tremorizinhos bem de leve. Tipo, uns leves tremores mesmo, né? Então, no começo foi isso. Uma sensibilidade e uma pressão. A minha barriga, ela tava normal. Tipo, eu nunca fui magra, né, como eu falei. Tava uma barriga normal. Se eu conseguir ir colocando fotos, eu vou colocar pra vocês. Mas não tava, tipo, dura ainda, tipo...
tava normal, só que eu tava sentindo essa pressão e essa sensibilidade, como se o útero, né, realmente, né, ele tava ali tomando forma e ainda era um bebezinho muito pequenininho, né, um embriãozinho assim bem se formando ainda, já tínhamos ido na primeira ultrassom e deu que eu tava de 7 semanas mais ou menos, então a gente ouviu o coraçãozinho e foi nessa fase que eu comecei a sentir essas coisas, né, na barriga, né. Essas foram as minhas primeiras sensações, que eu esqueci de falar, né, no primeiro vídeo. E no último vídeo eu parei na parte que eu falava do exame, né, do primeiro morfológico, que você faz ali, eu não lembro quantas semanas deu certo, mas assim que você completa os 3 primeiros meses, você precisa fazer eu acho que é um dos exames mais importantes, né, que é o do primeiro trimestre, né, o morfológico. Deixa eu ver quantas semanas eu tava. Gente, isso aqui eu comprei na Shopee, ó. Muito bonitinho. Aqui eu deixo todos os ultrassom que a gente foi fazendo. E aqui fala que eu tava mais ou menos de 12 semanas. Mas nunca é exato, né, gente? Nunca é exato. Tanto é que aqui no primeiro morfológico deu que a minha data provável do parto era dia 30/6. E nesse último ultrassom que eu fiz esse mês, deu que minha data provável é dia 25. Então já mudou, tipo, pra 5 dias, enfim. Cada hora é uma coisa, mas aqui eu tava mais ou menos de 12 semanas. Então o morfológico, se eu não me engano, você tem que fazer até as 13 semanas, né? Que é quando você completa ali os 3 primeiros meses, pra ver se tem alguma malformação, enfim. E aí a gente fez, foi dia 22/12, então um pouco antes do Natal. Agora entrando no segundo trimestre, né, que é o que eu quero falar aqui nesse diário de gravidez, no segundo trimestre de gravidez, que deu início aí depois do Natal, né, depois de dezembro de 2025, eu já tava de 3 meses, então os enjoos não pararam. Eu achei que ia parar, tipo assim, foi melhorando aos poucos, muito aos poucos. Mas sempre falaram que os 3 primeiros meses é o pior. Então eu vomitava muito, passava muito mal. Com cheiro, com tudo, gente. Passou o Natal, eu ainda ficava me sentindo muito enjoada, assim, com o cheiro das coisas. E eu fui parando de vomitar tanto, assim, igual eu vomitava no começo, né? Todo dia de manhã eu ia lá vomitava. Todo dia de manhã, de noite, de tarde, de noite, toda hora, né? E aí foi diminuindo, né, a frequência. Aí, em vez de eu estar vomitando, sei lá, 3 vezes no dia, eu tava vomitando 2. E aí passou a só uma vez no dia. E aí foi melhorando bem aos poucos. Mas aí a gente entrou, então, em 2026, né, em janeiro. Passou as festas, eu fiquei um tempo em casa. Eu achei que já tava, tipo, sabe quando vocês... Ah, acabou, agora tá tudo bem. Agora é só curtir, né? O segundo trimestre, que a pessoa fala que é a lua de mel da gravidez, que é a fase boa, que dá pra aproveitar, que dá pra curtir. E eu achei que realmente, né, tinha passado, né? Já tava, sei lá, de 15 semanas. E pra mim, né, beleza. Só que aí eu voltei pro trabalho. E como eu disse pra vocês no outro vídeo, eu trabalho numa hamburgueria, né, de alimento. Então fica aquele negócio de liga a coifa, desliga a coifa, não sei o que. E aquele cheiro, gente, um cheiro assim, que eu voltei a trabalhar. Assim que eu entrei, já senti aquele cheiro, já me deu vontade de vomitar de novo. Aí vem aquela coisa, nossa, gente, eu jurava que tinha passado, eu jurava que tinha acabado, que já tava tudo bem. Mas não, gente, eu ainda fiquei passando mal, assim, fiquei um pouco ruim, até mais ou menos dia 14 de janeiro. Aí, quando eu tava, tipo, completando 4 meses, que realmente foi passando, que eu fui parando, né, de enjoar tanto. Mas tem uma coisa também, gente, que eu acho que acaba influenciando na gestante a passar mal, que é que eles dão aquelas vitaminas, né, pra gente tomar na gravidez, que é o sulfato ferroso e o outro amarelinho, sulfato ferroso e... Enfim, gente, eu não vou lembrar o nome do outro remédio, mas vocês aí que devem ter um conhecimento, ou que já foi mãe, deve saber, mas eles dão dois comprimidos, né, 2 vitaminas pra você ir tomando. Uma você tem que tomar a gravidez inteira, que é o sulfato ferroso, que eu continuo tomando todo dia, né, é um comprimido bem pequenininho. E o outro é um outro lá que eu esqueci o nome, só que é um amarelinho um pouquinho maior,
E aí você tem que tomar só até tantas semanas. Não sei se é até 14, se é até as 13 semanas. Mas enfim, eu sinto que depois que eu parei de tomar ele, que eu encerrei, né? Que você tem que tomar só até um período. Eu não lembro pra que ele serve, mas acho que é tipo a formação, né? Do embrião, a formação do bebê, pros primeiros meses mesmo. E você tem que tomar ele só até um certo período, depois não precisa mais. Só o sulfato ferroso que você tem que tomar até o final da gravidez. E tem gente que toma até depois, né? Que é pra ferro, né? Enfim. Anemia, enfim. Só que eu senti uma melhora muito grande no meu enjoo depois que eu encerrei essa vitamina, esse remédio, né? Quando eu parei com ele, aí eu senti que realmente deu uma melhora. E aí passou um tempinho, e eu acho que até meio de janeiro eu já tava bem melhor, já tinha parado de sentir enjoos, assim. Só que às vezes, do nada, quando eu achava que tava tudo bem, passava, sei lá, umas 3 semanas super bem. Aí do nada, né, em fevereiro, assim, eu tive um episódio de passar mal de novo, de sentir enjoo. Mas era coisa assim, sabe, que parece que meu corpo ainda tava regulando pra parar realmente totalmente de enjoar. Mas sobre enjoos, então, o meu realmente estabilizou e parou mesmo de dar enjoo em mim, de eu vomitar com 4 meses, né? Com quase 4 meses completo, né? Ali com uns 4 meses eu realmente não tive mais enjoos. De vez em quando eu ainda me incomodo com alguns cheiros, acho que isso é pra gestação toda e até depois, né? Tipo, alguns cheiros ainda me incomodam, mas depende muito, gente, é muito raro, assim. Vomitar, nunca mais eu vomitei. Nunca mais, assim, eu passei mal mesmo de ficar, tipo, vomitando. Graças a Deus, então passou. Eu vou até tentar mostrar pra vocês como que foi. Aí esse caderno eu peguei na Shopee pra mim organizar mais, pra mim organizar melhor os documentos. E é bem bonitinho, gente. Eu não vou com isso aqui pro pré-natal. Eu ia no começo, né? Mas agora não tem tanta necessidade. Serve mais pra você guardar todos os exames que você faz, né? Aí aqui tem as divisórias, né? Que é primeiro trimestre. Então tudo que tá do primeiro trimestre tá aqui assim, né? Os primeiros exames. Primeiro ultrassom, né? Que a gente foi mais pra ouvir o coração, pra ver quantas semanas tava. Aí teve o primeiro morfológico, né? Que eu fiz lá no dia 20 e poucos de dezembro. E esse era o meu neném, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas essa aqui é a fotinha melhorzinha que tem. E aí tem essas daqui também, ó. Ui, meu Deus. Tem papel aqui que eu ainda não ajeitei. E aí, entrando no segundo trimestre, né? Não lembro a semana ao certo, porque agora não vou lembrar, gente, de semanas. Eu já tô perdida já nas semanas. Mas entramos no terceiro trimestre, né? Que é a partir, né, dos 3 aos 6 meses. Então, eu esperei ainda passar um pouco, esperei passar bastante, na verdade. Eu acho que eu já tava quase entrando pro 5º mês, né? Que eu já tava quase indo pra fevereiro. É 5º? Eu já tava quase indo pro 5º mês, e aí eu quis esperar bastante pra fazer o ultrassom pra descobrir o sexo do bebê, né? E eu poderia ter feito antes, né? Às vezes as pessoas até falaram, por que você não faz o de sangue, né? Só que eu ficava morrendo de medo, gente, de dar alguma coisa, a gente fazer alguma coisa, alguma foto, a gente se empolgar. E aí no ultrassom, lá com 5 meses, descobri que na verdade errou, né? Que era outra coisa. Então eu quis esperar ao máximo, então eu já tava quase entrando no 5º mês. E aí no finalzinho, no último dia, né, dia 31 de janeiro, que a gente foi lá fazer o ultrassom pra ver qual que seria o sexo. O médico, ele viu, né, ele escreveu num papel, grampeou bem, grampeou todo o papel. A gente quis fazer, eu não ia fazer nada, eu queria fazer só eu e meu marido mesmo. Só que pelo momento, pela família, enfim, eu não queria contar para as pessoas da nossa família por celular, tipo, é tal coisa, ou então, sei lá, né, meio sem graça. Aí a gente inventou de fazer uma revelaçãozinha simples aqui em casa mesmo. Então eu entreguei esse papelzinho, né, que tava com o resultado pra uma confeiteira.
Ela fez o bolo e colocou a cor no bolo, que eu deixei um videozinho. Não sei se eu coloquei em vídeo ou em vídeo rápido, né, no shorts do YouTube, mas eu deixei aí o videozinho de como que foi, né, a revelação. E lá no meu Instagram tem mais umas fotinhas, um videozinho que eu devo ter gravado. E deu, né, o recheio do bolo era azul, então deu que era um menino. E a gente ficou muito feliz, assim, a gente não imaginava mesmo que a gente seria pais de menino. Nossa, inclusive ele tá mexendo agora, gente. A gente não imaginava que a gente seria pais de menino. A gente nunca imaginou, a gente nunca sentou e conversou assim, ai, como vai ser o nome do nosso menino? Ai, como que a gente vai ter? A gente nunca nem cogitou ser pai de menino. A gente sempre falou de menina a vida inteira. Eu tô com meu marido já faz 9 anos. E a gente sempre achou que seria uma menina. Então a gente sempre teve nome de menina, um nome específico assim. E sempre que eu pensava em ser mãe, eu nunca cogitei pensar em menino. Então eu não me via como mãe de menino. Mas a partir do momento que a gente descobriu, que a gente viu ali o azul e falou, é isso. Sabe, a gente já tem um sentimento assim. Até chegando perto do momento da revelação, ele tava meio que tipo assim, eu acho que é um menino. E pelo jeito que o médico, sabe, não é que ele deu dicas, mas tipo, tudo que tava acontecendo, sabe, o jeito que o médico falou, e aí a confeiteira, né, e aí a gente entregou o papel pra ela, sabe aquela sensação, tipo, nossa, tá chegando, eu vou descobrir tal dia, e o bolo já tava aqui em casa. Eu tava sentindo assim, nos últimos minutos, né, eu passei a gravidez toda pensando na menina também, mas nos últimos minutos eu senti assim que era um menino. E realmente, né, quando a gente viu ele que era um menino, a gente amou muito também. E a gente já tinha entrado no consenso aí do nome, né? Que foi um nome pensando que eu vi na internet, né, sim. E que eu sabia que meu marido ia gostar. E foi o único que a gente, assim, olhou um pro outro e falou, é esse. Vai ser esse nome, que é o José Henrique, né? José é o nome do vô dele também, que ele ama de paixão, assim, foi quem praticamente ajudou a criar ele, com quem ele aprendeu tudo, e ele ama demais aquele vô dele, então, e eu amo muito o nome Henrique, eu sempre quis, eu nunca pensava né, em ter um menino, mas toda vez que eu pensava, se eu tiver um menino um dia, vai se chamar Henrique. Minha mãe falou que se eu não fosse uma menina, né, eu chamaria Henrique. Então, eu sempre gostei desse nome. E eu falei, eu queria que fosse Henrique. Só que ele não queria que fosse só Henrique ou que Henrique fosse o primeiro nome. Então quando eu vi esse nome em outras... na internet mesmo, né, de outros bebês, eu já gostei. E meu marido gostou muito mais, né, ele amou. Só que no começo a gente fica meio assim, né, José, sabe, nome... Ou então quando a pessoa coloca Joaquim, não sei o que, nome mais de pessoa mais velha, de antigo, né. A gente fica meio assim, demorei a acostumar. Mas a gente amou o nome e a gente falou, vai ser esse mesmo, e pronto. E quem tem que gostar do nome é a gente, né? E hoje a gente já é apaixonado por esse nome e por ele. E as pessoas falam, ele já vai nascer um senhorzinho, mas vai ser meu senhorzinho. Enfim, gente, aí passou tudo isso, passou já a revelação. E aí foi quando eu comecei a sentir uns certos tremores. E eu já tava até pensando, nossa, já passou das 18 semanas, que o pessoal fala que às vezes começa a sentir com 18 semanas, com 20 semanas. E aí com 20 semanas, 20 e poucas semanas, eu comecei, assim, metade ali de fevereiro, eu comecei a sentir mesmo um pouquinho mais, assim, um pouquinho uns tremorezinhos, umas mexidinhas, mas bem de leve, sabe? Que só eu sentia. Tipo, meu marido podia colocar a mão, podia fazer o que quiser, mas tipo, só eu sentia. Foi dando ali final de fevereiro pra começo de março. Aí, sim, meu marido colocava a mão, só que pra alguém sentir tinha que colocar a mão bem... Colocar a mão e apertar assim numa parte, que aí você sentia ou o coraçãozinho pulsar, às vezes poderia ser o meu, né, mas... ou realmente um movimentozinho dele, assim, mas só se você pressionasse assim a barriga e ficasse bem assim, prestando atenção mesmo, pra você sentir. Mas aí foi passando o tempo, né, e eu não lembro a semana ao certo, gente, mas depois do 5º mês, né, lá com 5 meses, que eu realmente comecei a sentir ele mexer. E no final do 3º trimestre, que realmente já dá pra quem quiser sentir, né, sentir melhor. Então ele começou a mexer mesmo. Ele já sempre mexeu, né, só que pra gente que é mãe, né, sentir demora um pouquinho.
Então eu comecei a sentir ele mexer lá com 5 meses, por aí. Enfim, aí depois, final de fevereiro, eu quis voltar pra confirmar o sexo, né? Porque antes de começar qualquer coisa, antes de comprar qualquer coisa, eu falei, não, eu preciso ir lá e realmente ver se o médico, né, não tava doido, se ele realmente viu o que viu, né? E a gente confirmou, realmente era um menininho. Eu vou até mostrar pra vocês. Que foi nesse ultrassom aqui, ó. Nesse aqui. A gente confirmou que era um menininho. Foi confirmado. Foi no dia... Final de fevereiro, no dia 28/2. Eu tava mais ou menos de 22 semanas, por aí. Então, metade da gestação já tinha passado, né? E aí a gente confirmou que realmente era um menino. E de lá pra cá, né, final de fevereiro, eu fiz... a gente já tinha juntado um bom dinheiro, e aí eu fui lá, fiz um enxoval que é até tema do próximo vídeo, né, que eu quero gravar, mostrando os itens de higiene dele e os itens da Shopee que eu comprei. Então eu comprei almofada de amamentação, aí eu pude pensar na cor, né, que de começo eu queria muita coisa safari, verde e tal, eu achava tudo muito bonitinho, tava muito na moda, né, na internet. Só que meu marido não queria nada verde, não queria, e a gente queria entrar no consenso, né, aí a gente decidiu comprar as coisinhas dele mais pro tom de palha, marronzinho, branquinho. E assim eu fiz, aí eu comprei trocador, almofada de amamentação, as coisinhas de higiene, coisa organizadora de gaveta, enfim, fui comprando algumas coisas, né? Depois, no próximo vídeo, eu já vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei pra ele. E logo em seguida, né, no final de março, eu fui com a minha mãe lá em São Paulo, né, no Brás, e fiz o enxoval de roupas, né, PMG, que eu mostrei pra vocês aqui, né, no último vídeo. E esse foi o meu segundo trimestre, né? Então, os enjoos pararam, né, no comecinho do segundo trimestre, com 4 meses, mais ou menos. Até o 5º mês a gente descobriu o sexo e ele começou a mexer, né, de levinho. E eu não sei, não tem muito o que falar, assim. Se eu lembrar de alguma coisa no próximo diário de gravidez eu falo, mas realmente eu senti que é o que falam, né? O segundo trimestre da gestação é a lua de mel da gestação, porque os enjoos param, você começa a sentir mexer e é gostoso, você fica tipo assim, como pode um serzinho assim se mexendo dentro de você, e você descobre o sexo, você planeja o nome, você começa a planejar o quartinho, você começa a comprar as coisas no tom que você escolheu, e aí você começa já a visualizar o quartinho, visualizar as coisas tudo no mesmo tom, na mesma paleta de cores. Enfim, comprei também a bolsa maternidade já. E aí você começa, né, a ver que tá tudo se concretizando. E realmente foi um mês assim, os outros, né, o segundo trimestre foi realmente 3 meses de mais calmaria, assim, sabe? Não foi tão agitado. Eu senti também que eu fui ficando assim um pouco ansiosa, assim, em relação a começar logo, né, a mexer com as coisas dele, a comprar as coisinhas, a querer ver tudo, né, se movimentando, né. Quando você descobre o sexo, você fala, nossa, agora sim eu posso começar a fazer as coisas, a pensar nas coisas. E é isso, gente. O que mais que eu... De sensação é isso, E eu senti muito sono, verdade. Deu os 3 meses, né, fim do ano. E aí entrei no 4º mês em janeiro. Gente, era um sono sem fim. E foi muito mais forte em janeiro. Final de janeiro pra fevereiro, um sono absurdo. Um sono que eu nunca tinha sentido antes, sabe? Eu sempre fui de gostar de dormir. Dormir de tarde, quem não gosta, né? De tirar um cochilo. Mas, gente, era um sono insuportável, assim, sabe? Que eu dormia. E eu ainda tava com sono. E eu não sei de onde saia tanto sono, gente. Mas então, de sintomas assim que eu senti no segundo trimestre foi isso, foi sono. Os enjoos deu uma acalmada, foi sono
ele começou a mexer, né, aos pouquinhos. E eu acho que foi mais isso mesmo. Ah, gente, tem uma coisa também que eu tava até me esquecendo de falar, né? A gente completou, então, entramos no segundo trimestre de gravidez. E a minha pressão, gente, tava 17/8. Eu já tava quase me esquecendo de falar disso. Mas eu tava com a pressão alta. E é por isso que no final do ano, até no casamento da minha cunhada, enfim, que foi no final de janeiro e final do ano, assim, tava todo mundo falando, nossa, minha barriga tava muito grande, né? Minha barriga tava grande, tava dura. E pra mim, assim, eu tava também achando um pouquinho grande pela idade gestacional. Mas pra mim tava normal, né? Só que, gente, eu tava passando... eu tava ficando com o pé muito inchado no final da noite. Eu trabalho, assim, às vezes mais no final de semana que eu fico muito em pé, muito correria, né? Eu trabalho à noite. Então, eu chegava em casa, gente, meu pé tava desse tamanho, meu pé tava um pão. E a minha pressão tava dando 17/8, então eu tava com pressão alta e eu tava muito inchada. Tanto é que eu engordei muito. De um mês pro outro, eu engordei 4 quilos, se eu não me engano. E o certo era engordar 1 quilo só por mês, 2 no máximo, que é o que ela falou pra mim. E aí foi quando, acho que se eu não me engano, em janeiro, fevereiro, que foi quando ela falou, corta o sal. A minha obstetra, né, que eu passo pelo SUS mesmo. E ela falou pra mim cortar o sal, corta o sal, nada de sal, até comprei. Tipo, você não tava colocando mais sal em nada, sazon, nem pensar, não tava usando muito na comida. E algumas coisas eu tava usando porque meu marido também ia comer, enfim, mais na mistura. Mas eu diminui muito o sal, cortei sazon, fiquei um tempo sem tomar refrigerante. Eu até, no dia do chá revelação, né, que foi dia 3 de fevereiro, foi a última vez, assim, que eu comi salgado, refrigerante, essas coisas. E eu dei uma cortada, assim, no mês de fevereiro mesmo, né, que eu parei, assim, de comer essas coisas. Então, entrei numa dieta, né, que ela falou pra mim entrar na dieta. Não restritiva, né, mas, tipo, comecei a me alimentar melhor. Proteína de manhã com fruta, então eu tava comendo muito mamão, né, pão com ovo com mamão, ou então alguma outra fruta. Tava almoçando certinho, arroz e feijão, a proteína, uma salada, legumes. Comecei a comer melhor, porque eu engravidei, gente, e segui normalmente, né? Achei que eu ia conseguir seguir normalmente. Que eu comia muito lanche, eu trabalho numa hamburgueria, então aí continuei tentando comer. Só que eu tava passando muito mal, né? E aí ela falou, não é porque você parou de passar mal que agora você tem que meter o pé na jaca e, né, esquecer de tudo. Ela até brincou assim, Natal já acabou, né? Natal já acabou, bora entrar na dieta e cortar o sal, pra ver se vai resolver. Porque ela tava, né, falando dos riscos, né, sobre pré-eclâmpsia, né, pressão alta, enfim. E aí me assustou um pouco aquilo, né? E realmente meu pé tava ficando inchado muito, a minha barriga tava inchada, então realmente a minha barriga tava muito grande pra idade gestacional. Não grande, mas tipo, tava inchada, sabe? E depois que eu diminui o sal, passou o mês de fevereiro, aí eu fui pra consulta de março, né? Final de fevereiro, março. E aí a minha pressão já normalizou. Ela falou, isso aí, continua assim, né? Não é que normalizou, que é pra mim voltar aos antigos maus hábitos, não. Continuei comendo bem, me alimentando bem, porém eu voltei a comer algumas coisas, né? Tipo, de vez em nunca, assim, umas 2 vezes no mês que a gente come uma besteira. E aí, refrigerante eu tô tomando às vezes também, então voltei a tomar. Porém, ainda, né, dando uma maneirada no sal. E a minha pressão voltou ao normal, gente. Minha pressão agora já tá 10 ou 12, né, de vez em quando. Só que tava realmente 17/8, minha pressão tava muito alta. E quando ela tava mais baixa era 14, então tava preocupante. Só que agora, graças a Deus, normalizou, tá tudo bem. E agora eu sinto que eu tô com a barriga, né, do tamanho que era pra ela tá, né, porque realmente tava muito inchado, né. Até nas fotos do casamento da minha cunhada, eu olho assim, eu falo, nossa, gente, como minha barriga tava grande pra quem tava só de 4 meses, sabe? Parecia que eu tava de 6. E meu pé ficando inchado, enfim, eu tava realmente com a pressão alta. E por isso que eu tava daquele jeito.
Mas agora tá tudo bem, graças a Deus, a minha pressão normalizou. E aí passou esse segundo trimestre. E aí de sal eu fui pro açúcar, né, gente? Comecei a ficar preocupada com o açúcar, porque veio muita vontade de comer doce. É uma vontade, assim, absurda. Aí chegou agora, perto da Páscoa, né? Agora eu já tô de 8 meses, praticamente. E fiz os exames, né, da curva glicêmica e vamos ver no que vai dar, gente. Porque eu vou saber o resultado amanhã, né? Sobre diabetes estacional ou alguma outra coisa, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo também. Então nesse começo foi a preocupação mais com o sal e agora eu tô tentando maneirar mais no açúcar, né? Mas foi isso mesmo que eu senti assim no segundo trimestre. Tive que tomar um cuidado a mais com o sal e com a alimentação, por conta de risco à pré-eclâmpsia, de estar com a pressão alta e muito inchaço. Senti muito sono, mas isso mesmo, gente. No próximo diário de gravidez eu conto então como que tá sendo, né, o 7º mês, o 8º mês, e vamos ver aí como que vai ser quando eu chegar, né, no 9º mês, e aí eu gravo pra vocês a minha experiência. E esses vídeos é mais pra deixar registrado mesmo, né, ainda que ninguém assista, meu canal eu gosto de registrar, né, esses momentos da minha vida, essa fase da minha vida, e cada fase, né, que eu for gravando eu vou deixar aqui pra se um dia, né, daqui uns anos ainda existir, né, YouTube, enfim, que eu possa rever, ou que meu filho possa ver como que foi, né, a gestação dele, o que eu senti, o que a gente passou. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agora o próximo diário de gravidez vai ser, deixa eu ver aqui, vai ser a partir de final de março pra cá, enfim, final de março pra junho, né. Próximo diário de gravidez eu conto como que tá sendo o último trimestre de gravidez, né? Porque o segundo realmente só o que marcou mesmo foi essa questão da pressão alta, de eu ter que tomar mais cuidado, mas de resto, gente, foi bem mais tranquilo mesmo. E agora, né? Agora tá começando o bicho pegar de novo, mas eu conto pra vocês melhor no próximo diário de gravidez. No próximo vídeo, como eu falei, eu quero mostrar os itens que eu comprei pra ele. E uma novidade também é que a gente vai se mudar, então aqui é só um quarto e uma cozinha, né? E a gente vai pra outra casa, fazer um quartinho pra ele. E eu espero que eu consiga gravar, né? Tudo que eu pretendo gravar. Eu quero gravar pra vocês mais vezes, com mais frequência. Mas nem sempre dá, né, gente? Mas em breve eu quero também gravar minha rotina, porque eu trabalho fora. A minha rotina é CLT, grávida, enfim, mudança, arrumando o quartinho dele. Eu quero gravar arrumando a mala maternidade. Enfim, gente, eu quero gravar muitos vídeos. Vamos ver se vai dar certo, né? Porque, né? Mas eu acredito que na próxima casa vai ser melhor pra gravar. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se vocês ficaram até o final, comenta alguma coisa, comenta como foi a sua experiência, né? Se você já é mãe, como que foi a experiência no segundo trimestre pra você. Se vocês tiveram alguma complicação ou não. E curte o vídeo, né? Pra mim saber que você gostou. Comenta alguma coisa. E é isso, gente. Se vocês tenham gostado, um beijo, tchau.